Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente elaborada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Você já passou a vida inteira economizando para algo e viu tudo desaparecer da noite para o dia? Um investimento fracassado? Um ente querido que te virou as costas? Um bem precioso consumido pela inflação? E de repente você se pergunta, afinal, para o que eu tenho entregado meu coração? Talvez você esteja correndo atrás de dinheiro, status ou segurança, mas seu coração está cansado, ansioso e vazio. Não porque você viveu errado, mas porque confiou em coisas que não duram. Hoje, você é convidado a conhecer uma verdade que pode transformar sua vida. Jesus não apenas consola, ele mostra o caminho. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Mateus 6, versículo 19 a 21. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E se o seu coração estiver nas coisas eternas, você nunca se decepcionará. Faz, a lição de hoje te oferece uma nova perspectiva de sucesso, não baseada no que você possui, mas no propósito pelo qual vive. Um plano de investimento diário para construir um tesouro que ninguém pode roubar. Uma alegria profunda ao saber que sua vida está tocando a eternidade. Essa não é apenas uma lição sobre dinheiro, é um convite divino para sair da esteira interminável, para redirecionar o coração, para viver cada dia como uma semente plantada na eternidade. Comece hoje, porque tudo que você entrega em nome do Senhor se torna um tesouro que nunca será perdido. Menei, Estratégia de Economia do Reino, com base em Mateus 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 19 a 21. Essa passagem é muito mais do que um conselho financeiro, é um despertar espiritual, uma estratégia de vida, um plano divino de mordomia para todas as gerações. Num mundo que idolatra a riqueza e a posse, as palavras de Jesus soam como um chamado radical para reorientar nossos valores e a forma como administramos tudo o que temos. 1. Não acumulem tesouros na terra. Reconheça a fragilidade das riquezas terrenas. Traça e ferrugem representam a decadência natural. Ladrões simbolizam ameaças externas. Não importa quanta você tenha, ações, imóveis, bens de luxo, tudo isso pode desaparecer por causa da inflação, guerra, recessão ou simplesmente pelo tempo. Jesus não condena a posse de bens, mas ele questiona onde colocamos nossa confiança. Riquezas acumuladas demais frequentemente se tornam um peso espiritual, alimentando a ansiedade, o orgulho e a ganância. Quando o seu valor está no que você possui, sua identidade se torna tão frágil quanto a sua fortuna. 2. Acumulem tesouros no céu. Mude sua estratégia de investimento. Jesus não disse apenas não acumule. Ele disse acumule de forma diferente. Tesouros celestiais não crescem com juros ou dividendos. Eles são construídos com amor, generosidade, justiça, misericórdia e fidelidade. Quando você ajuda os pobres, está investindo no céu. Quando você perdoa, está depositando num cofre eterno. Quando você vive com integridade e serve no anonimato, está economizando num lugar que nenhum ladrão alcança. O tesouro celestial não perde valor, não é tributado e nunca entra em colapso com o mercado. É um ativo eterno, crescendo silenciosamente a cada ato de obediência e amor. 3. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seu coração segue seus investimentos. Essa é a chave. Achamos que controlamos nosso dinheiro, mas, na verdade, é ele quem molda o nosso coração. Tudo o que você investe regularmente
Tempo, dinheiro, atenção, revela onde seu coração está ancorado. Se você investe em status, imagem ou ganhos materiais, seu coração será puxado para essas coisas passageiras. Mas se você dá aos outros, sustenta a igreja, cria seus filhos na fé, apoia sua comunidade, seu coração se eleva para o céu. A escolha não é apenas financeira, é espiritual. Contexto e mensagem central. Mateus 6, versículo 19 a 21, faz parte do Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7. O ensino fundamental de Jesus, no qual ele traça o caminho para uma vida alinhada com o reino de Deus. Nele, Jesus inverte a definição mundana de sucesso. Em vez de acumular riqueza passageira, ele nos convida a construir tesouros eternos, livres da ferrugem, do ladrão e do tempo. Jesus não está apenas dando conselhos, ele está nos chamando a uma visão mais alta. Onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seu coração sempre segue o seu tesouro. Então, onde você tem colocado o seu? Este é um chamado poderoso à reflexão. Você está investindo em coisas que vão desaparecer ou está construindo um legado que nunca se perde? Você está correndo atrás do que brilha ou cultivando aquilo que realmente importa? Essa é a estratégia de economia do céu e um manifesto para uma vida com propósito eterno. Viva com uma visão da eternidade, porque só quando armazenamos o verdadeiro tesouro é que encontramos o verdadeiro sentido da vida. Porque somente quando acumulamos o tesouro certo é que descobrimos o verdadeiro sentido da vida. E, compreendendo os tesouros terrenos. Definição e características. Segundo os ensinamentos de Jesus, os tesouros terrenos não se limitam a posses materiais como dinheiro, casas, terras ou veículos. Eles também incluem desejos intangíveis que muitas pessoas anseiam: fama, conquistas, poder e relacionamentos egocêntricos. São as coisas que o mundo considera preciosas e por isso se tornam objeto de uma busca humana incessante. Jesus não nega a utilidade temporária desses bens, mas adverte seriamente quanto à sua fragilidade e transitoriedade. Usando imagens vívidas e simbólicas, traças que corroem, ferrugem que destrói, ladrões que roubam, ele pinta um retrato realista dos bens terrenos. Tudo pode ser perdido num instante. Essas imagens não são apenas ilustrações, são chamados de alerta espirituais. Não importa o quanto você tenha acumulado ou o quão alto tenha subido, o tempo pode corroer em silêncio, a decepção pode desgastar e as circunstâncias podem roubar tudo repentinamente. Mais importante ainda, a Escritura adverte que os tesouros terrenos não apenas se deterioram, eles desviam o coração. Quando o coração se apega demais ao que é passageiro, perdemos gradualmente a nossa sensibilidade aos valores eternos, trocando o que é eterno pelo que é momentâneo. Assim, o perigo não está nos tesouros em si, mas na tendência humana de colocar nossa confiança, segurança e propósito final neles. É isso que Jesus adverte. Nosso coração pode ser sutilmente afastado do céu. O significado mais profundo de acumular e o alerta contra a confiança mal colocada. Segundo o comentário acadêmico do Precept Austin, a palavra acumular em Mateus 6,19 vem do verbo grego thesaurizo, derivado do substantivo thesauros, tesouro. Esse verbo transmite a ideia de acumulação intencional, um guardar cuidadoso com propósito futuro. Não apenas ter algo, mas ancorar sua segurança e propósito nisso. Jesus não está apenas advertindo contra o ato de acumular riquezas. Ele está expondo a falsa confiança que muitas vezes o motiva. Quando alguém entrega o coração à acumulação de bens terrenos, está depositando confiança em algo incerto e perecível, em vez de confiar no eterno. Na realidade, todo o sistema financeiro terreno é vulnerável. O fogo pode destruir riquezas em uma única noite.
A inflação corrói silenciosamente economias que pareciam seguras. O roubo vai além do físico. É símbolo de perdas inesperadas e riscos fora do controle humano. No fim, colocar toda a nossa esperança e segurança nas riquezas é uma forma sutil de idolatria, onde o dinheiro toma o lugar de Deus como provedor e o tesouro toma o lugar da esperança eterna. Jesus não é contra a riqueza. Ele está chamando a atenção para o apego do coração à riqueza. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Onde depositamos nosso tesouro é onde entregamos nossa alma. C. Exemplos ilustrativos. A história da humanidade e a vida cotidiana estão repletas de lembretes da natureza passageira das riquezas. Elas mostram que nenhuma posse material é absolutamente segura, seja em nível pessoal ou nacional. Uma pessoa rica pode perder tudo de um dia para o outro, devido a desastres naturais, terremotos, enchentes, incêndios, ou até mesmo crises econômicas globais, colapsos de mercado ou até mesmo um único investimento mal feito. O que levou décadas para ser construído pode desaparecer num instante. Um exemplo marcante citado pelo Precept Austin é o roubo de arte de 1988, onde uma pintura de Vincent van Gogh, avaliada em 50 milhões de dólares, foi roubada. Esse tesouro, tanto literal quanto simbólico, não conseguiu se proteger. Tornou-se um alerta poderoso. Até os bens mais protegidos e considerados inestimáveis podem desaparecer num piscar de olhos. D. Psicologia humana em relação aos tesouros terrenos. Desde os primórdios, o ser humano tem buscado segurança e significado, e muitas vezes coloca essa esperança na riqueza, dinheiro, posses e status, acreditando que, tendo o suficiente, estará protegido da insegurança, do medo e do vazio interior. Mas Jesus, com compaixão e clareza, expõe essa ilusão. A riqueza terrena não apenas falha em proteger, ela pode se tornar um fardo espiritual se conquistar o coração. De acordo com Bible Ref, ninguém, por mais rico que seja, pode garantir um futuro certo. A vida é finita e, como diz o provérbio, você não pode levar nada quando deixar este mundo. Uma verdade que frequentemente esquecemos. O paradoxo é que quanto mais corremos atrás das riquezas, mais nos sentimos ansiosos, gananciosos e vazios. Tememos perder, nos comparamos com os outros e nunca achamos que temos o suficiente. O que era para nos dar segurança, nos prende. Quando o coração se prende ao material, ele perde a liberdade de amar, confiar e viver de verdade. Jesus não nega a utilidade da riqueza, mas nos chama a colocá-la no lugar certo. A riqueza é uma ferramenta, não um salvador. Um meio de servir, não o alicerce da identidade ou da esperança. Colocar o coração na riqueza é construir sobre a areia. Colocar o coração em Deus é construir sobre a rocha. Outro exemplo, a inflação, o ladrão silencioso do valor. O Precept Austin observa que um almanaque de 1922 dizia que 10 mil dólares eram suficientes para sustentar uma pessoa por toda a vida. Hoje, esse valor mal cobre alguns meses em grandes cidades. O valor do dinheiro se deteriora lentamente com o tempo, como a ferrugem que consome o metal, exatamente como Jesus descreveu. Esses exemplos não servem para gerar medo, mas para despertar. O tesouro terreno não é confiável, e nossa confiança não pode repousar no que é temporário. A verdadeira segurança vem somente de Deus, que nunca muda e é sempre fiel. 3. Compreendendo os tesouros celestiais. A. Definição e características. Se os tesouros terrenos são passageiros e geradores de ansiedade, os tesouros celestiais são eternos, incorruptíveis e seguros nas mãos de Deus. Jesus não está apenas fazendo uma sugestão moral, ele está oferecendo uma estratégia sábia, centrada no reino, para viver com propósito. Acumulem para vocês tesouros no céu. Não se trata de abandonar o mundo, mas de viver neste mundo com uma visão que vai além dele.
Tesouros celestiais não se medem por saldos bancários, mas por atos de obediência, amor e fé que glorificam a Deus. Esses tesouros são acumulados quando damos aos pobres com compaixão, não com sobra. Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Sustentamos missões com sinceridade, como a viúva que deu 2 moedas. Marcos 12, 41 a 44. Servimos aos outros com amor, mesmo sem sermos vistos, mas plenamente vistos por Deus. Obedecemos a Deus mesmo quando isso exige sacrifício e vai contra a lógica do mundo. Compartilhamos o Evangelho não por obrigação, mas por compaixão pelas almas perdidas. Essas ações podem parecer pequenas, mas aos olhos de Deus têm peso eterno. São o ouro, a prata e as pedras preciosas da nossa fundação espiritual que jamais será destruída. 1 Coríntios 3, versículo 12 a 14. Tesouros celestiais não são parte de um sistema de recompensas. Eles refletem um coração transformado. Não ganhamos o céu, investimos naquilo que permanece porque fomos transformados pela graça. B. Fundamentos bíblicos. Em toda a Bíblia, o tesouro celestial é prometido àqueles que são fiéis, amorosos e obedientes. Não se mede em valores, mas em intenções do coração, e Deus vê o coração. Em Lucas 21, 1 a 4, Jesus elogiou a viúva que deu 2 pequenas moedas, não pela quantia, mas porque ela deu tudo, confiando plenamente em Deus. Jesus não olha para a quantidade, mas para o sacrifício e a sinceridade. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus iguala atos de compaixão à adoração. Tive fome e vocês me deram de comer. Esses gestos aparentemente pequenos, um copo de água, uma visita, uma palavra gentil, tornam-se evidências eternas de um coração que ama. Tudo o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, foi a mim que o fizeram. Segundo o site The Bible Says, o tesouro celestial vai muito além de finanças, inclui tempo, saúde, talentos, conhecimento e relacionamentos. Quando oferecemos essas coisas para os propósitos de Deus, para abençoar os outros e expandir o reino, elas se tornam tesouros eternos. Isso desconstrói a falsa ideia de que somente os ricos podem contribuir. Qualquer pessoa, por mais pobre que seja em bens materiais, pode ser rica em obediência. Uma oração simples, um ato silencioso de perdão, uma visita afetuosa, cada um deles é uma joia armazenada no tesouro do céu. Assim, acumular tesouros celestiais não começa com grande riqueza, mas com um grande coração. Um coração que sabe que o que agrada a Deus vale a pena entregar a vida inteira. C. Consolo e esperança. Num mundo cheio de incertezas, onde a riqueza material pode desaparecer da noite para o dia por causa de desastres, crises financeiras ou doenças, a promessa de Jesus sobre o tesouro celestial oferece um consolo profundo. Quando Jesus nos chama a guardar tesouros no céu, Ele não está apenas nos dando uma estratégia, Ele está nos dando esperança. Todo ato de bondade, mesmo que invisível, não recompensado ou não reconhecido, é lembrado por Deus. E um dia ouviremos: "Muito bem, servo bom e fiel." Mateus 25, versículo 21. É por isso que aqueles que vivem em função do tesouro celestial não são paralisados pelo medo de perder, nem escravizados pela comparação, nem ansiosos quanto ao futuro. Eles andam em liberdade espiritual, sabendo que cada ato de amor, cada sacrifício, cada lágrima em obediência tem significado eterno. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículo 58, "Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão." Essa promessa nos fortalece para continuar doando, amando e vivendo com fidelidade, apesar dos desafios. E assim, aqueles que colocam seus corações no céu não vivem com medo. Eles vivem com uma esperança renovada a cada dia, sabendo que esta vida é apenas o começo e que tudo o que semeiam hoje colherão na eternidade. E ver
O coração segue o tesouro. A. O princípio. O coração segue o tesouro. Jesus não estava apenas descrevendo um fenômeno psicológico. Ele revelou uma lei espiritual imutável. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Essa frase curta contém uma verdade profunda. O tesouro não é apenas o que possuímos, é o que nos possui. Onde quer que investimos nosso tempo, dinheiro, emoções e sonhos, é para lá que nosso coração se inclina, vive e se molda. Se nosso tesouro está na terra, dinheiro, casas, fama, status, então nosso coração ficará acorrentado a essas coisas, gerando ansiedade quando as perdemos, inveja quando nos faltam e insegurança quando não conseguimos controlá-las. Como Jesus adverte, essas coisas são temporárias, sujeitas à decadência e incapazes de satisfazer a alma. Mas, se nosso tesouro está no céu, se investimos no que é eterno, amor, justiça, serviço, obediência a Deus, então nosso coração será elevado, descansando na paz e alegria do Senhor. Quando o coração não está mais escravizado pela instabilidade material, experimentamos a verdadeira liberdade. Quando o coração não está mais escravizado pela instabilidade material, experimentamos a verdadeira liberdade. Segundo Bible.org, a pergunta "onde está o seu tesouro?" não é apenas um desafio moral, é um teste espiritual. Ela expõe os motivos mais profundos da alma e nos obriga a refletir. Pelo que eu estou realmente vivendo? O que consome minha energia e devoção? Se alguém analisasse como gasto meu tempo, meu dinheiro e minhas prioridades, onde diria que está o meu tesouro? A resposta não está no que dizemos, mas em como vivemos. Essa é tanto uma advertência quanto um convite. Redirecionar o coração por meio da mudança de tesouro. Reinvestir, não só dinheiro, mas toda a vida, naquilo que é eterno. Quando nosso tesouro está no céu, nosso coração é elevado, curado e ancorado na perfeita vontade de Deus. B. O impacto na vida. Escolher onde colocar seu tesouro não é apenas uma decisão financeira ou moral, é uma decisão que molda toda a sua vida. Jesus mostra que onde guardamos nosso tesouro determina nosso modo de pensar, nossas ações, nossas aspirações e até nosso destino eterno. Veja 3 áreas impactadas profundamente. 1. Prioridades da vida, de acumulação para serviço. Quando nosso coração está fixado no tesouro celestial, nosso sistema de valores muda. Em vez de viver para acumular, começamos a viver para servir. Cada decisão diária, desde como gastamos dinheiro até como usamos nosso tempo, passa a refletir um propósito maior: glorificar a Deus. Prioridades como ajudar os necessitados, sustentar missões, cuidar dos fracos ou ensinar os filhos na palavra tornam-se partes naturais da vida, não fardos morais. Porque, quando o coração está no céu, as mãos naturalmente seguem. 2. Alegria verdadeira, liberdade da prisão material. O mundo ensina que a felicidade vem de ter mais, mas a Escritura e a vida de fé mostra o contrário. Há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, versículo 35. Quando nossos corações estão voltados para o céu, a alegria já não depende de saldo bancário. Ela flui de momentos de doação, de viver alinhado com um propósito eterno. O coração se liberta das correntes da comparação, da competição e do medo da perda, e é preenchido com uma paz profunda e inabalável. Essa alegria vem do fato de estar ancorado naquele que nunca muda, o único que pode verdadeiramente satisfazer a alma humana. 3. Perspectiva eterna, viver pelo que não passa. Quando escolhemos guardar tesouros no céu, deixamos de viver apenas para o hoje e começamos a viver em preparação para a eternidade. Isso não é fuga da realidade, é visão. A vida não termina no túmulo, ela entra na eternidade.
Quando investimos em coisas de valor eterno, amor, perdão, evangelismo, edificação do corpo de Cristo, estamos acumulando uma conta celestial que nenhuma crise, inflação ou ladrão pode tocar. E o próprio Jesus confirmou isso. Ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. No fim das contas, guardar tesouros no céu não é um sacrifício da alegria, é o caminho para a verdadeira alegria. É uma jornada de reorientar o coração, libertar a alma das correntes materiais e viver com uma visão eterna, onde tudo o que é feito em nome de Jesus jamais será esquecido. V. Como guardar tesouros no céu. A. Ações práticas, investindo no eterno. Num mundo que glorifica a acumulação material, Jesus nos convida a trilhar um caminho diferente, guardar tesouros no céu, um lugar de segurança eterna, onde nossos corações estão enraizados em valores que jamais se perdem. Mas isso não é apenas uma ideia espiritual vaga. Jesus nos mostra ações muito específicas, simples, mas poderosas, que acumulam tesouros que nenhuma ferrugem, podridão ou ladrão pode tocar. 1. Doar, um ato de fé e amor. Do Antigo ao Novo Testamento, um coração generoso sempre é honrado por Deus. O apóstolo Paulo escreve em Timóteo 6, versículo 18-19. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Assim, eles acumularão para si mesmos um tesouro como firme fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Toda vez que você doa, mesmo que seja um pão, uma palavra de consolo ou uma oferta modesta, você está investindo num tesouro eterno. Doar não empobrece, enriquece a alma. E não abençoa apenas o que recebe, liberta o coração do doador do domínio da cobiça. 2. Servir, expressão tangível do amor. Quando você usa seu tempo e dons para servir os outros, você está trabalhando diretamente para o Rei dos Reis. Jesus disse: "Em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus menores irmãos, foi a mim que o fizeram." Mateus 25, versículo 40. O serviço não precisa ser grandioso. Alguém ensinando histórias bíblicas às crianças, alguém limpando a igreja em silêncio, ou alguém cuidando fielmente de um doente, todos estão acumulando tesouros invisíveis, e Deus conta cada gota de suor e cada ato de fidelidade. 3. Compartilhar o Evangelho, semeando a vida eterna. Não há ação mais eterna do que compartilhar o Evangelho, pois isso leva almas ao reino de Deus. Romanos 10, versículo 15 declara: "Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas." Cada testemunho que você compartilha, cada vez que tem coragem de falar sobre o amor de Jesus, seja pelas redes sociais, numa conversa íntima ou em um ato de amor, é um investimento eterno. Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Mateus 16, versículo 26. 4. Viver em obediência, oferecendo a vida como sacrifício vivo. Guardar tesouro no céu não é apenas sobre fazer, é sobre como viver. Uma vida rendida à palavra de Deus, amando quando ferido, perdoando quando ofendido, sendo fiel mesmo quando ninguém vê, é como depositar pedras preciosas no tesouro celestial. Romanos 12, versículo 1 nos exorta: "Ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês." Nem sempre será fácil, mas a obediência silenciosa no dia a dia é sinal de um coração verdadeiramente voltado para o céu. B. Exemplos inspiradores, quando a fé se torna um legado eterno. A história da fé cristã não é escrita apenas por teólogos, ela é escrita por pessoas comuns que viveram de forma extraordinária porque entenderam: a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que usamos para a glória de Deus. John Wesley, uma vida de doação, não de acúmulo. John Wesley, fundador do movimento metodista, não foi apenas um grande pregador, mas também um exemplo brilhante de mordomia do reino. Seu lema: ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe tudo o que puder.
Mesmo quando sua renda aumentou de 30 para mais de 1.400 libras por ano, ele vivia com apenas 28 libras, doando o restante para ajudar órfãos, imprimir bíblias, sustentar missionários e socorrer os pobres. Quando morreu, não deixou mansões nem fortuna, apenas um casaco gasto, algumas moedas e um legado de fé que ainda frutifica até hoje. O que Wesley deixou não foi material, foi um tesouro celestial, uma vida que viveu perfeitamente as palavras de Jesus em Mateus 6:20. Ajuntem para vocês tesouros no céu. John Raskus, um coração silencioso, um impacto eterno. Nem todos são chamados para ser como John Wesley, mas qualquer pessoa pode ser como John Raskus, um crente simples que, em um ato discreto de fé, doou $300 para ajudar a igreja a pagar a conta de luz, apoiar um professor da Bíblia e contribuir com missões. Para o mundo, $300 pode parecer pouco, mas no reino de Deus foi um investimento eterno. Aquele pequeno ato de fé manteve as luzes da igreja acesas, o evangelho sendo pregado e almas sendo salvas. Raskus não esperou ter mais, ele deu quando ainda tinha pouco, e por isso entrou na alegria eterna que nenhuma moeda da terra poderia comprar. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. Aqui estão alguns passos práticos para começar sua jornada hoje. 1. Separe uma parte da sua renda. Foque no eterno, não no imediato. Comece com 10% ou com o que puder para doar com propósito. Não é apenas uma doação, é um ato de adoração que declara: confio mais em Deus do que no meu dinheiro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Essa prática treina o coração a mudar de foco, da acumulação para o investimento no reino. 2. Envolva-se em serviço. Transforme a fé em ação viva. Procure oportunidades para servir na igreja, na comunidade ou até mesmo em casa. Ajude os fracos, ouça os solitários, ensine as crianças, limpe o salão da igreja. Nada é pequeno quando feito para Jesus. O que vocês fizeram a um dos menores destes irmãos, foi a mim que o fizeram. Mateus 25, versículo 40. O serviço armazena tesouros que nenhum banco terreno pode guardar, mas que o céu jamais esquece. 3. Reflita sobre seus gastos. Meça seu amor pelo fluxo do seu dinheiro. Faça uma análise honesta. Para onde está indo seu dinheiro? O precepto Austin sugere: compare o quanto você gasta consigo mesmo e o quanto você dá aos outros. Isso é um termômetro espiritual, não para gerar culpa, mas para revelar o que você realmente valoriza. Suas finanças não mentem, elas apenas mostram onde está o seu tesouro. 4. Ore e haja. Deixe o Espírito Santo, não as emoções, guiar suas doações. Não doe apenas por impulso emocional. Ore antes de cada decisão financeira. Peça a Deus sabedoria, ousadia e um coração generoso, para que cada centavo e cada minuto seu contribuam para o plano eterno dele. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Reflexão final. Tesouro celestial não se mede em ouro, ele se mede em fé, amor e obediência. Ele não começa com abundância, mas com um coração rendido. E no momento em que você começa a viver para o que é eterno, você começa a construir um legado que nenhum ladrão pode roubar, nenhuma ferrugem pode corroer e nenhum tempo pode apagar. Mensagem final. Você não precisa ser rico para começar a acumular tesouros no céu. Você só precisa começar com o que tem, exatamente onde está. Desde uma moedinha até um ato silencioso de bondade, tudo o que é feito com amor e para a glória de Deus tem valor eterno. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Lucas 16:10. Deixe que as suas ações de hoje sejam sementes plantadas na eternidade.
E um dia você ouvirá aquela doce e eterna voz: "Muito bem, servo bom e fiel. Entre e participe da alegria do seu Senhor." Mateus 25, versículo 21. V. Conclusão. Um chamado e uma esperança. A jornada da terra ao céu. As palavras de Jesus em Mateus 6, 19 a 21 não são apenas conselhos morais, são um despertar espiritual. Uma voz suave, mas poderosa, que nos chama a abandonar o que se desfaz e a abraçar uma vida com significado eterno. Num mundo moderno, movido por riqueza, status e conveniência, seu mandamento soa como uma bússola em meio à tempestade. Não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Jesus não está nos chamando a abandonar nossas finanças ou a viver na pobreza. Ele está nos chamando a viver com uma visão maior. Viver por aquilo que não se perde. Viver por aquilo que ninguém pode tirar. Viver por um tesouro que dura para sempre, onde o próprio Deus habita. Tire um momento de silêncio e pergunte a si mesmo: onde está o meu tesouro? Aquilo que eu persigo todos os dias tem valor eterno? Talvez a resposta não seja fácil, mas a ação pode começar hoje. Uma palavra de consolo a alguém solitário, uma refeição compartilhada com alguém com fome, uma parte da sua renda ofertada para o reino, uma decisão correta, mesmo que ninguém veja. Essas coisas, pequenas aos olhos do mundo, mas preciosas para Deus, são os tijolos que constroem tesouro no céu. Este não é um comando por culpa, é um convite de amor. Um convite para uma vida centrada, com propósito, eterna e inabalavelmente segura. Uma vida não varrida pelo glamour do mundo, mas ancorada na esperança do céu. O verdadeiro tesouro não é o que você guarda, é aquilo que você entrega com amor e fé. E quando você doa, ama, serve e obedece, você não está apenas abrindo mão, você está enviando uma parte da sua alma à frente, para a eternidade. Comece hoje. Não espere ser mais rico, mais livre ou mais pronto. Comece pelas pequenas coisas e Deus cuidará das grandes. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. Coloque seu tesouro onde ninguém pode roubar, e seu coração encontrará descanso na paz eterna. Amém! Obrigado por caminhar conosco no negócio de fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um sinal de fé, uma sede por transformação e uma jornada compartilhada em busca de um valor duradouro. Continue trilhando conosco, onde fé, histórias e estratégias se encontram para inspirar e mover ação. Pince, não perca as próximas lições, com estratégias práticas, insights transformadores e princípios poderosos para líderes e empreendedores como você. Negócio de fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para causar impacto.